Eu casei grávida de outro homem e nunca contei a verdade. Pode parecer loucura, mas na época eu era só uma menina de 20 anos, apavorada, sem ninguém para me ajudar. Meu nome é Maria, tenho 72 anos agora e vivo sozinha num apartamentinho simples em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aqui é quieto, só eu e minhas lembranças que não me deixam em paz. Às vezes fico pensando, se eu tivesse contado tudo desde o início, será que minha vida seria diferente? Ou será que o destino já estava escrito? Olha, se você está aí me ouvindo, me conta nos comentários. Você já guardou um segredo que mudou tudo na sua vida? Me diz, porque eu sei como isso pesa. E se você gostar da minha história, se inscreva no canal para ouvir mais relatos como esse, de gente real, com vidas cheias de altos e baixos. Vamos lá, eu vou contar tudo do começo para você entender como cheguei aqui. Tudo começou em 1973, quando eu morava com minha mãe e meus irmãos numa casinha apertada em Belford Roxo. Meu pai tinha morrido num acidente de carro fazia 1 ano e a gente mal conseguia pagar as contas. Eu trabalhava numa lojinha de roupas no centro do Rio, vendendo blusas e saias para mulheres que pareciam ter uma vida melhor que a minha. Minha mãe era lavadeira, acordava de madrugada para esfregar roupas alheias e repetia sempre: menina, se cuida, não deixa homem nenhum te enrolar. Eu ouvia, mas com 19 anos achava que sabia tudo. Foi aí que conheci o Ricardo. Ele era dono de um barzinho na estrada para Magé, daqueles lugares cheios de homens bebendo e jogando sinuca. Eu ia lá comprar cigarro para minha mãe e ele sempre puxava a conversa, me dava um refrigerante de graça, dizia que eu era a moça mais bonita que ele via por ali. Ricardo tinha 38 anos, era casado, com 2 filhos, mas jurava que o casamento estava acabando, que a mulher não o entendia mais. Eu, boba, acreditei. Ele me tratava como se eu fosse especial, me levava para os fundos do bar para conversar e uma coisa levou a outra. Foram encontros escondidos, rápidos, cheios de promessas que eu engolia como verdade. Até que em fevereiro de 1974 descobri que estava grávida. Meu mundo desabou. Corri para o bar para contar para o Ricardo, achando que agora ele ia largar tudo e ficar comigo. Mas ele riu na minha cara, disse que eu devia estar dando para meio mundo e que não assumia nada. Me ofereceu dinheiro para resolver o problema, como se fosse simples assim. Chorei tanto que mal conseguia andar de volta para casa. Minha mãe descobriu logo, pelos enjoos e pelas roupas largas que eu usava. Ela ficou furiosa, me deu uns tapas e gritou a noite toda, mas no dia seguinte disse: vai ter que casar, e rápido. Ela não quis saber quem era o pai, só queria arrumar um marido decente para mim. Foi aí que o Pedro apareceu. Ele era um eletricista de 25 anos, trabalhava numa oficina perto da lojinha onde eu ficava. Pedro era quieto, bom, ia à igreja, não bebia. Me pedia em namoro há meses e eu sempre dizia não por causa do Ricardo. Mas agora, sem escolha, aceitei. Minha mãe conversou com ele, não sei o que disse, mas 3 semanas depois estávamos no cartório, casando. Pedro achava que o filho era dele, de uns beijos que a gente trocou antes. Eu não confirmei, não neguei, só fiquei quieta. E assim começou minha vida de mentira. Nos primeiros meses, moramos num quartinho alugado em Mesquita. Pedro trabalhava duro, chegava cansado, mas sempre com um sorriso, tocava na minha barriga e dizia: vai ser uma menina, igualzinha à mãe. Cada palavra dele me cortava por dentro. Eu chorava à noite, com medo de o bebê nascer parecido com o Ricardo, de o Pedro notar. Mas quando o Lucas nasceu, em outubro de 1974, tudo mudou por um instante. Ele era lindo, com olhos grandes e um chorinho que derretia o coração. Pedro chorou ao pegá-lo no colo, disse: meu filho, com tanto amor que eu quase contei tudo ali. Mas não contei. Achei que era melhor assim, para proteger todo mundo. Os anos passaram devagar. A gente se mudou para uma casinha em Duque de Caxias, Pedro virou chefe na oficina, eu comecei a fazer costuras em casa para ajudar. Lucas crescia forte, esperto, e Pedro era o melhor pai do mundo. Levava para jogar bola, ensinava a consertar coisas, contava histórias à noite. Eu via traços do Ricardo no Lucas, o nariz afilado, o jeito de sorrir, mas Pedro nunca notava.
ou fingia não notar. Com o tempo, comecei a amar o Pedro de verdade. Não foi de uma hora para outra, mas nas pequenas coisas. No jeito que ele me abraçava depois de um dia ruim, na paciência que tinha comigo quando eu ficava nervosa. Nossa vida era simples, mas boa. Até que, quando Lucas tinha uns 7 anos, comecei a ter pesadelos. Sonhava que o Ricardo aparecia na porta, dizendo que queria o filho de volta. Acordava suando e o medo crescia. Evitava sair muito, com receio de esbarrar nele. Um dia, em 1982, aconteceu o pior. Estávamos na feira em Duque de Caxias. Eu, Pedro e Lucas. Eu comprava frutas, quando vi o Ricardo a uns metros de distância comprando com a mulher dele. Meu coração parou. Ele me viu, sorriu daquele jeito cínico e veio na minha direção. Maria, quanto tempo? Disse alto, olhando para o Lucas. Esse menino é a sua cara, ou seria a minha. Pedro ouviu tudo, franziu a testa, mas não disse nada na hora. Peguei o Lucas e saí correndo dali, dizendo que estava passando mal. Em casa, Pedro perguntou: quem era aquele homem? Menti, disse que era um antigo vizinho. Mas vi nos olhos dele que não acreditou. A partir daí, as coisas mudaram. Pedro ficou mais quieto, bebia uma cerveja aqui e ali, coisa que não fazia. Eu sentia a desconfiança no ar, como um veneno lento. Lucas, com 8 anos, notava as brigas silenciosas, perguntava por que o pai estava triste. Eu desconversava, mas o peso crescia. Uma noite, Pedro chegou cedo da oficina e me confrontou. Eu vi como aquele homem olhou para o Lucas. Tem algo que você não está me contando? Meu estômago revirou. Quase contei, mas o medo me parou. É bobagem sua, respondi. Ele não insistiu, mas o silêncio entre nós virou um abismo. Os anos 80 foram duros. Lucas entrou na adolescência, virou um menino rebelde, discutia por tudo. Pedro trabalhava mais, chegava tarde, e eu via como ele olhava para o filho, procurando semelhanças que não existiam. Lucas tinha o corpo alto e magro do Ricardo, não o porte forte do Pedro. Uma vez, numa discussão na escola, o professor disse: Lucas não puxou ao pai no temperamento. Pedro ouviu e ficou branco. Naquela noite, ele bebeu mais que o normal e murmurou: às vezes acho que ele não é meu. Meu mundo tremeu. Chorei no banheiro, pensando em contar, mas imaginei perder tudo: o marido, o filho, a casa. Decidi calar. Mas o segredo apodrecia por dentro. Pedro começou a ter dores no peito, ia ao médico, mas ignorava os remédios. Pra quê? Dizia. A vida já tá pesada demais. Eu sabia que era culpa minha, que a dúvida o matava aos poucos. Lucas, com 15 anos, brigava com o pai. Por que você tá sempre assim, pai, bebendo e calado? Pedro respondia: um dia você entende. Eu via o laço entre eles se desfazendo e doía mais que tudo. Em 1990 o clímax veio. Lucas tinha 16 anos, estava no ensino médio, sonhando em ser mecânico como o pai. Pedro encontrou uma carta velha minha, escondida num baú antigo. Era do Ricardo, de antes, cheia de bobagens românticas. Ele leu e me mostrou. Isso explica tudo. Sentei e chorei, mas ainda menti. Foi antes de você, nada a sério. Pedro não gritou, só disse: eu criei ele como meu, mas e se não for? Meu coração parou. Naquela noite, ele saiu e voltou bêbado, tropeçando. Lucas viu e gritou: mãe, o que está acontecendo? Não aguentei e contei para o Lucas uma meia-verdade. Seu pai está confuso com coisas do passado. Mas o garoto era esperto, começou a perguntar mais. Uma semana depois, Pedro teve um ataque cardíaco na oficina. Correu para o hospital, mas os médicos disseram que era grave. No quarto, ele me olhou e sussurrou: me diz a verdade, Maria, o Lucas é meu? Chorei e confessei tudo. Pedro fechou os olhos, lágrimas rolando. Eu amei ele como filho, mas você me matou com isso. Ele melhorou um pouco, mas a relação mudou. Saiu do hospital mais fraco, mas vivo. Lucas ouviu parte da conversa no hospital e me confrontou em casa. Mãe, quem é meu pai de verdade? Contei tudo chorando. Ele ficou em choque, gritou: você destruiu tudo! Saiu de casa por dias, ficou com amigos. Quando voltou, disse:
Vou encontrar esse Ricardo. Lucas foi atrás do Ricardo, encontrou o bar, agora maior, e confrontou o homem. Ricardo negou no início, mas quando viu o rosto do menino, admitiu. Pode ser, mas não quero nada com isso. Já tenho minha família. Lucas voltou destruído, chorando. Ele não me quis, mãe, e o pai que me criou está sofrendo por sua causa. Pedro ouviu e tentou reconfortar o filho. Eu sou seu pai, no que importa. Mas o dano estava feito. Lucas se afastou, brigava mais, largou a escola por um tempo. Pedro piorou de saúde, bebia escondido. Eu tentava unir a família, mas era tarde. Um ano depois, Pedro teve outro infarto, dessa vez fatal. No enterro, Lucas chorou no meu ombro, mas depois disse: Não consigo te perdoar agora. Ele foi embora para São Paulo, para estudar engenharia com uma bolsa. Nos primeiros anos, ligava às vezes, mas as conversas eram curtas, cheias de raiva. Eu ficava sozinha, costurando para sobreviver, chorando à noite. Hoje Lucas tem 48 anos, casado, 3 filhos em Campinas. Pelo Facebook, vejo as fotos. Ele sorrindo com a família, viagens, casa bonita. Mandei mensagens, pedi perdão, mas ele bloqueou. Uma vez liguei e ele atendeu. Mãe, não dá, ainda dói. Desligou. Eu entendo, mas dói também. Vivo sozinha, mas aprendi. A mentira destrói mais que a verdade. Se eu pudesse voltar, contaria tudo no começo. Talvez perdesse, mas seria honesto. Olha, se você chegou até aqui, me diz nos comentários. O que você faria no meu lugar? Perdoaria? E se inscreva, porque histórias como a minha ajudam a gente a pensar na vida. Obrigada por ouvir. Fiquem bem.